Tamaulipas. Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você. A gente quer agradecer os inúmeros e-mails que a gente tem recebido. Cada programa, quando começa o programa, a nossa caixa de e-mails já começa a encher. E é um prazer receber os seus e-mails. A gente só quer se desculpar que nem sempre a gente consegue responder a todos. Mas muito obrigada e continue participando, porque através dos seus e-mails e das suas sugestões é que a gente traz os convidados, os assuntos, as ideias. E é tão bom quando vocês fazem perguntas, porque a gente traz de novo os convidados. Então hoje nós temos conosco, pela primeira vez, isso é difícil acontecer, muitas vezes as pessoas já estão vindo pela segunda ou terceira vez, temos conosco a Melissa Schulz e a Cristina Helfer, que são educadoras físicas e instrutora de Pilates. Sejam bem-vindas, até achei muito interessante, foi sugestão de pauta de uma telespectadora, sugeriu a gente falar de Pilates, porque fez super bem para ela, e ela sugeriu que a gente realmente ainda não tinha falado sobre isso. E Pilates é uma coisa que está muito na moda, né, gurias? É, bastante, em evidência. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho de Pilates, né? O Pilates, na verdade, é uma atividade física. Hoje, realmente, como tu falaste, está bastante evidência. Acho que nos últimos anos veio de uma forma bem intensa para o Brasil, né? E que eu acho que as pessoas nem assimilaram direito o que é, na verdade. Simplesmente começaram a fazer porque estava na moda e às vezes eu vejo que tem algumas dúvidas em relação ao que é essa atividade, o que trabalha. Qual é a história do Pilates, ministra? Como é que começou? O Pilates, na verdade, a origem, né, o grande criador foi o Joseph Pilates, que ele foi, na sua infância, uma criança muito doente, que, na verdade, precisou fazer muitos exercícios físicos, atividades físicas, para se tornar uma criança saudável, um jovem saudável. E ele foi buscar nisso, toda essa sua saúde, nos exercícios físicos. E aí ele começou a se destacar, né, até em tudo que ele fazia de atividades. Foi um grande nadador, foi um grande lutador de boxe. Ele foi, e aí depois disso ele foi, na verdade, na Segunda Guerra, ele acabou indo para onde estavam os exílios, o campo de concentração, onde iam os doentes, os feridos. Ele acabava cuidando dessas pessoas. E aí, ali, dentro desse campo de concentração, o que acontecia? Ele começou a criar, buscar algumas maneiras de reabilitar esses feridos. E aí ele começou a utilizar molas dos colchões, começou a utilizar nas próprias camas, cadeiras de rodas, começou a criar uma maneira, né, baseado em tudo aquilo que ele já tinha estudado. Ele já estudou bastante sobre corpo, sobre os exercícios, sobre os animais, se inspirou em várias coisas. E aí ele começou ali, naquela situação, ver como ele podia ajudar aquelas pessoas. E ele começou a criar os equipamentos dele ali dentro. Aí depois disso ele acabou indo para Nova York, numa viagem de navio conheceu a sua esposa, a Clara, e eles foram juntos lá e montaram em Nova York um estúdio de Pilates com esses equipamentos que ele mesmo criou, todos os equipamentos. Quantos anos mais ou menos atrás? Olha, muitos anos. Ele nasceu em 1880, né? E quando Bastante ele tinha tempo. 46 anos que ele foi para Nova York, né? Ele viveu 87 anos. 87. E na verdade ele faleceu em Nova York. O estúdio dele pegou fogo e ele tentou salvar esses equipamentos. E são equipamentos grandes, pesados. E nesse momento que ele estava tentando fazer isso, ele inalou muita fumaça e acabou... Ele teve problemas respiratórios. Sim, mas com quantos anos, desculpa? 87. E ele praticou pra que Pilates mais, né? até mais ou Vamos menos combinar. 82 anos, mais ou menos. Ele praticava Pilates. Isso é uma prova que faz bem para a saúde, né? Muito bem. Nós somos suspeitas, né? Mas faz muito Mas é bem. que quando a gente fala, eu estou te falando porque assim, eu fui fazer uma outra pós-graduação junto com meu filho, né? E essa pós-graduação que nós fizemos, que é de nutriendocrinologia, a gente costuma dizer que o médico que faz isso é diferente, porque é um médico que antes de ser médico é paciente. Quer dizer, nós usamos o que a gente prega, que é o que vocês fazem. Exatamente. Né? Aí o pessoal diz assim, pô, mas será que funciona? Eu digo, tem fotos de pessoas assim com 80, 88, Sim. 76. Um deles saiu no Fantástico, que infelizmente chamou de forma pejorativa de vovô super-homem, com 76 malhando na academia. Quer dizer,
se ser vovô super-homem é ruim, né? Só porque é vovô o cara tem que estar sentado de bengala. Né? Então esse daí tinha quanto? 86, 87? 87 morreu tentando retirar o equipamento dentro da academia. Muito bem. Melhor prova de que funciona não tem, né? Não. Mas me diz uma coisa, como é que funciona o Pilates? O que é o Pilates? Bom, como a Mel falou, o Pilates é um método de condicionamento físico, né? E pode ser usado, tu trabalha com ele individualmente para cada pessoa, né? Por isso que o Pilates verdadeiro, o True Pilates, ele diz assim, que tu dá aulas individuais, porque cada pessoa precisa das suas necessidades individuais. Então o True Pilates é individual, não é aula coletiva? Não, a gente dá aula individual ou no máximo aula em dupla, né? Essa aula em grupo que existe, não existe no True Pilates, né? Porque o Pilates ele tem 6 princípios, né? E um dos princípios do Pilates é a precisão do movimento. Então, o professor, para tu fazer aqueles movimentos ali, tu vai fazer poucas repetições. O professor vai estar ali e ele vai estar observando para ver se tu vai estar fazendo exatamente como tu tem que fazer. Então, por exemplo, tu faz exercícios que são 5 repetições, né? Tu não precisa fazer mais aquilo. Se tu estiver fazendo de forma correta, aquilo vai ter eficiência se tu estivesse fazendo 10, 11, 12, né? Os outros princípios do Pilates, centralização, né? Tudo começa no centro do teu corpo, né? É o que ele chama de, ele deu um nome de powerhouse, que é o centro de força do teu corpo, que ele engloba abdômen, internos de coxa e glúteo e a parte de trás aqui da tua lombar, né? Então, o Pilates, ele vai focar no princípio nessa centralização do teu corpo, né? Aí vem a concentração, né? Tu precisa estar bem concentrado para fazer, sabendo o que tu está fazendo. Controle de movimento, né? A precisão dos movimentos, né? Respiração, trabalha. E por último vem a fluidez, né? O Pilates ele se baseou muito também no balé, né? Então assim, no final é como se fosse uma coreografia, aquela série de exercícios que tu faz, né? Ele fez um equipamento que chama Reformer, né? E aí ali tu vai fazendo exercícios e eles vão vindo do básico, tem exercícios básicos do Pilates. E aí tu vai introduzir o teu aluno naqueles exercícios básicos. Quando o teu aluno vai tendo consciência de tudo isso que tu tem que trazer para ele, tu vai trazendo outros exercícios intermediários e exercícios avançados. Mas tu nunca deixa de fazer aqueles exercícios do básico do Pilates. Eles vão ficar... Isso é bem, desculpa interromper. Isso é bem importante, assim, porque na verdade o Pilates ele é um método e que ele é trabalhado em cima da repetição. Então o que acontece? A gente começa uma série básica, claro que são mais de 500 exercícios, na verdade, mas tem uma série básica, então que são, para cada equipamento vai ter essas séries, né? E ali a gente trabalha aquilo. Praticamente todas as aulas tu vai trabalhando a mesma coisa e em cada aula tu vai vendo uma resposta melhor do teu corpo. Então é uma adaptação e vai respondendo melhor e melhor. Daqui a pouco quando o aluno já está pronto, o corpo já está pronto para aquilo, a gente começa a introduzir uns exercícios intermediários dentro da tua série, tu não deixa de fazer. Tu começa a fazer os intermediários. Depois quando tiver todos os exercícios de intermediários já bem dominados, iniciam os avançados e assim vai. Então, claro que tem aulas que a gente não é sempre a mesma coisa, porque a gente tem equipamentos e muda. Tem a série de MET, que a gente chama, a série do Reformer, desse equipamento. Então, na verdade, nem sempre se usa o equipamento. Não necessariamente. Na verdade, todos são equipamentos. Tu vai adaptar a aula da necessidade do aluno naquele momento, exatamente. né? Ou do que tu programou para aquela aula, né? Ele faz 2 vezes por semana, se na segunda ele trabalhou, porque daí, depois que tu fizer aquela série, tu pode depois trabalhar mais braço, mais perna, mais abdômen. Pois é, isso foi uma novidade para mim, tá? Eu, como leiga, que só entendo de dente, né? De explicar, a pergunta que às vezes eu faço não é tão inteligente. Eu tinha uma sensação, para mim,
que o Pilates era uma coisa que reforçava mais coluna, mais abdômen. Aí eu vi aqui o braço da Cris todo fortezinho aqui. Eu digo, Cris, faz braço! O braço da Cris vem de uma série de exercícios da vida inteira. É uma história, é uma história de vida, né? Mas, com certeza, o Pilates me ajuda bastante, trabalha bastante. Sabe que na minha idade a gente precisa fazer braço, né? Eu Com adorei certeza. essa ideia de Não, que... o Pilates, ele trabalha muito o tônus muscular, na verdade, né? Não é tanto a hipertrofia, né? Até não trabalha isso tanto, mas trabalha muito o tônus muscular. Isso As duas têm o braço bem mas hipertrofiado, meu bem já não é bonito. hipertrofia, mas é bem firme também. E isso é uma das respostas mais imediatas que tu tem, assim. Claro, tem essa coisa da postura e por isso as pessoas, né, associam muito a postura com o Pilates. A respiração é bem diferente também, né, do Pilates, né? A verdade, ou do True Pilates, são não. alguns exercícios que tu tem ênfase na respiração. Tá? Alguns a gente vai trabalhar, e eu sempre digo para os meus alunos, eles já ficam preocupados às vezes desde a primeira aula, como é que eu respiro? Normal. Não se preocupa, respira normal. Quando tiver alguma ênfase na respiração, eu vou falar. Daí tem alguns exercícios que realmente, um aquecimento e tal, e a gente marca mais a respiração, e tem um momento de inspirar, expirar, mas... na verdade, tu respira normal, não tem tanto essa coisa da respiração como as pessoas ficam preocupadas, né? Como é que são as aulas? O aluno vai fazer quantas vezes por semana? Como é que começa? Assim, na verdade, com uma vez na semana, o aluno fazendo, ele já vai ter um resultado. As pessoas me perguntam, quantas chegam lá assim? Quantas vezes eu tenho que fazer? 3 vezes, 2 vezes? Com uma vez na semana, tu já vai ter um resultado no teu corpo. 2 vezes, eu acho o ideal. Principalmente para quem tá iniciando e tudo, eu acho ideal. Uma vez eu já considero um pouco mais assim, aquela manutenção, mas tu já vai ter. Mas eu sempre digo, não faltem, é só uma vez na semana, porque é bem importante. Uma vez de quanto tempo, Melissa? Sessões de 50 minutos, 60 minutos, é mais ou menos isso. As pessoas querem saber a resposta, né? Em quanto tempo eu vou... É o que tu diz assim, que... Com uma vez por semana, tu vai ter uma resposta, com 2 vezes essa resposta vai vir antes. Acelera. Não, acelera. 3 não vezes, uma vez mais na semana ainda. tu não vai ver, né? E isso então também... Vai vir mais devagar. Vai vir mais devagar. E também, Exatamente. daí vem da individualidade de cada um, né? De repente, a tua resposta para aquilo que tu tá precisando, ela objetivo, vem... Né? Ela vem antes, mas ela vai vir. Pode ter certeza que ela vai vir. Mesmo com uma vez na semana, já tem uma resposta. Qual é a formação de vocês? Educação física, e depois a gente fez a formação, eu fiz a formação no True Pilates, que é em Nova York, e a Cris também está terminando a formação agora. Falta uma prova para ela. E é uma formação internacional, na verdade, né? A gente tem certificado internacional, que hoje aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso a isso. Então, é necessário ir para o exterior, fazer... Né? Isso que acontece, na verdade, assim, profissionais com esse Pilates verdadeiro que a gente diz, né, que é a formação que a gente faz, que é o mais, né? Que é aquele que é o que o Joseph Pilates o que criou, eles prezam, né? É o que o True Pilates ensina. Exatamente. Eles prezam o método na sua autenticidade, assim, né? Naquilo que ele ensinou mesmo, como seu criador ali. E aí, hoje em dia, tem muitas linhas do Pilates. Isso acontece bastante, a gente vê, cada esquina a gente vê um estúdio de Pilates. Mas qual a diferença desses Pilates, né? Então, assim, a diferença do autêntico é que ele é exatamente o que o Joseph Pilates criou. E a gente segue isso lá em Nova York, é muito forte, né? Quanto tempo é o curso lá? A verdade, tu até consegue fazer em 1 ano o curso, assim... Indo bem morar puxado. lá, se dedicar assim, somente para isso, tu até consegue fazer uma formação assim. Eu não acho ideal, porque eu acho que, até pra gente, porque para ensinar a gente tem que praticar também o Pilates, então a gente tem que passar por isso no nosso corpo para conseguir entender o método, para depois passar esse método para o aluno. É muito, e esse tempo leva. Quem faz Pilates... Esse True Pilates, sabe, é difícil isso até para o teu corpo. Eu digo, até hoje eu aprendo, cada vez, a gente esteve lá agora há pouco, eu fui fazer um curso de atualização,
a gente aprende, sabe? Então é bem importante tu manter esse contato, manter essas atualizações. A gente malha praticamente todos os dias para tentar. E cada dia eu descubro algo diferente no meu corpo. E eu descubro malhando mesmo, fazendo em mim mesmo, passo isso para os meus alunos. Em seguida eu dou uma aula, olha, vamos fazer esse exercício e já passo isso. É muito curioso. Por isso que eu acho que precisa desse tempo. Na verdade, assim, eu acho que cada um tem o seu tempo até para formação, né? Tu tem que sentir pronto. Às vezes a gente não está pronto. Não é simplesmente uma formação que tu vai receber o conhecimento e transmitir. Não, exatamente. Tu tem que entender. E o entender o Pilates é o que é o mais complexo, que não é rápido, assim. Eu já estou há 3 anos fazendo essa formação. Eu estou há 2 anos, E foi a Melissa que me convidou, né? E quando nós treinamos juntos, eu dizia para ela assim, Mel, mas eu não estou entendendo. E ela dizia assim para mim, tu vai entender. Tem que Pilates ter paciência. Leva tempo. Leva o seu tempo, e ela não acreditava. Paciência. Eu disse, mas Mel, não estou conseguindo. Calma, e é verdade. Bom, então nós vamos fazer um intervalo e depois a gente volta, até porque as gurias trouxeram para mostrar como é que são os exercícios, a gente vai fazer uma live. Então no próximo nós vamos fazer uma demonstraçãozinha. Para você que tem dúvida, não sai daí. Tá bom. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico